A diabetes atinge mais de 13 milhões de pessoas no Brasil. Isso indica que mais de 10% da população convive com a síndrome metabólica. O número é tão alto que coloca o país em quinto lugar com mais casos da doença em todo o mundo. A diabetes ocorre quando o corpo não consegue produzir ou utilizar de forma adequada a insulina. Isso gera uma série de problemas ao corpo. Para saber mais sobre essa doença que afeta milhões de pessoas no Brasil, recebemos aqui no estúdio a doutora Andressa de Filippo. Ela é endocrinologista e vai trazer orientações importantes sobre a prevenção a essa doença. Doutora, eu queria te agradecer para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante e atinge milhões de pessoas. Oi, obrigada a você pelo convite, João. É um prazer falar de diabetes. É a doença que mais vemos no consultório e, como você falou, a tendência é esse aumento, né, anual. E por quê? Né? A gente tem que se perguntar, a gente está fazendo certo? Né? Não, porque está aumentando. É uma doença muito associada ao estilo de vida. Então, é claro que tem uma herança familiar, tem uma genética envolvida, mas a base dela é a má alimentação, o sedentarismo, a obesidade e as escolhas no dia a dia que acabam prejudicando em vez de ajudar. Eu queria lhe perguntar isso, porque geralmente as pessoas associam muito a diabetes ao açúcar, mas na verdade não fica, ela não é presa apenas a esse problema, né? Não, não. É claro que o açúcar é um veneno por fazer subir rápido e tudo mais, mas as farinhas, aquelas gorduras ultraprocessadas, as bolachas, o pão, muita gente no consultório fala, não, eu tirei o pão, agora eu só como bolacha. Aí eu falo, mas o que você ganhou com isso, né? A farinha branca faz subir muito, a gordura, né, tudo que é pronto, né, aquela batata frita congelada, aquele pão de queijo que é só assar, tudo aquilo para ficar daquela forma rápida e crocante, foi usada muita gordura, muita farinha, muita coisa industrializada, né? E no dia a dia acaba que é o que a gente está consumindo. Muita gente a gente fala, precisa parar de desembalar e começar a descascar. Quais são os primeiros sintomas da diabetes? A diabetes é uma doença silenciosa, né? Então, os sintomas demoram para aparecer. Muita gente convive com diabetes 5, às vezes até mais anos, e sem sintoma nenhum. E quando começa a aparecer, geralmente é o aumento excessivo de diurese, de urina à noite, né? Um emagrecimento, às vezes a pessoa nem está fazendo dieta e fala, nossa, eu emagreci. Aí a gente, opa, mas será que isso é bom? Por que você emagreceu se não está fazendo atividade física, se não mudou a alimentação? Muita fome é um sintoma quando o diabetes está alto, nível de 300, 350, o organismo reconhece aquilo como uma falta de insulina e pede mais comida. Então a pessoa tem muita fome e muitas vezes a pessoa faz diagnóstico já com sintomas das complicações, que é uma perda visual, embaçamento visual, formigamento dos pés, redução da urina, que é numa fase tão tardia que ela já começou a ter as consequências assim que ela descobriu a doença. Quais exames devem ser feitos para fazer esse rastreamento e de quanto em quanto tempo é o ideal? Olha, acima de 45 anos é indicado o rastreio universal. Todo mundo fez 45 anos, tem que fazer. Antes dos 45 anos de idade, é indicado o rastreio se você tem algum fator de risco. Quais seriam eles? A obesidade, a história familiar, então mãe, o pai, tias têm diabetes, irmãos. É bom você ver, né? Porque às vezes você tem diabetes já aos 30 anos. A obesidade eu já falei, o sedentarismo, um diabetes gestacional, então a paciente nunca teve açúcar alto e na gestação fez um diabetes gestacional. Isso é um fator de risco para ela fazer próximo um diabetes, então precisa desse rastreio anual também. Uma vez que o diagnóstico foi positivo, quais são os próximos passos para o tratamento? Principalmente eu falo a busca por educação em diabetes, então saber mais sobre a doença, ler, saber as escolhas alimentares, procurar um nutricionista, procurar um endócrino, porque
com o diagnóstico estabelecido de diabetes, a gente precisa de medicação. Aí, cada caso é individualizado, não dá para a gente falar aqui sobre elas, mas, de imediato, endocrinologista para iniciar a medicação, iniciar, né, a estrada que você vai correr, a busca por informação especializada, não chás, não essas buscas no Google que às vezes pioram. Às vezes as pessoas não tomam remédio porque o Google falou que tomar chá melhora, e assim, se o diagnóstico já está estabelecido, precisa de tratamento. Então, a base seria nutricionista, endocrinologista e as mudanças do estilo de vida, né, que são a principal base do tratamento. Doutora, rapidamente, qual a diferença entre a diabetes 1 e a 2? Diabetes 1 é uma doença autoimune que o pâncreas não produz mais insulina. Então, não adianta, é um diagnóstico diferente, porque não é... Tudo isso que a gente falou, é claro que está envolvido, mas assim, não foi por má escolhas alimentares ou por sedentarismo que a pessoa ficou diabética. Foi uma doença autoimune que agrediu o pâncreas dela e ela não produz mais insulina. Então, não adianta você emagrecer e comer melhor, é claro que ajuda no tratamento, mas essa pessoa obrigatoriamente precisa tomar insulina. O diabetes tipo 2 é diferente. O pâncreas ainda produz insulina, mas por conta daquela agressão diária, do sedentarismo, da obesidade, a insulina que ele produz não está agindo. Então, tem remédios que ajudam essa insulina a agir melhor. E, mais uma vez, o melhor remédio é a atividade física e a mudança alimentar, que faz com que a sua insulina que você está produzindo consiga agir e reverter esse quadro, muitas vezes. Sempre quando alguém é diagnosticado com algum problema, acho que uma pergunta é fatal. Todo médico deve ouvir isso. Tem cura? Sim, sempre. Num diabetes inicial, principalmente num pré-diabetes, sim, é possível a cura, porque está naquela glicose que acabou de alterar, a insulina que está um pouco alta à custa daquela obesidade. Você revertendo os fatores, o ambiente ali para aquela insulina agir melhor, você consegue a cura. Então, perdendo 10% do peso, comendo melhor, cortando açúcar, fazendo algumas restrições alimentares, a gente tem a cura. Num diabetes já avançado, então aquele diabetes que já tem 5, 10 anos, já tem uma história, você tem já uma resistência à insulina tão grande que o pâncreas também já foi agredido e acaba que não produz melhor. Então, você consegue reverter para níveis de diabetes inicial, né, uma glicose não tão alta, custo de medicação, mas a cura nesses casos não se pode falar. Às vezes a gente fala até em remissão, em quem faz cirurgia bariátrica, por exemplo. Então, o obeso que fez cirurgia bariátrica, a chance dele remitir o diabetes é alto, porque ele vai perder ali 60 quilos, 50 quilos, mas a doença metabolicamente existe. Então, se ele voltar a engordar, se ele voltar a ter hábitos não saudáveis, o diabetes pode subir de novo, pode voltar. Tem-se a impressão, né, até de uma forma... falta informação para as pessoas, né, claro, de que a diabetes ela atinge apenas adultos. Sim. Né? E ela também atinge crianças. Isso. Né? Existe uma idade ou um bebê, por exemplo, pode ter diabetes? Pode. Então, existe o diabetes neonatal, que é uma coisa, graças a Deus, rara, mas é feito o diagnóstico muitas vezes até na maternidade, que é um tipo genético também mais raro. O diabetes tipo 1, que eu falei, ele acomete muito crianças, então, criança que está emagrecendo, que está com muita sede, fazendo muito xixi, precisa procurar ajuda, porque muitas vezes pode ter a complicação que é a cetoacidose, que é a complicação temida da criança. Então, com esses sintomas, criança perdendo peso, bebendo muita água, fazendo muito xixi, não é normal, tem que procurar ajuda. E existe as crianças obesas, né, que também hoje em dia está crescendo potencialmente. Então, entra naquele fator de risco que eu falei. Menores de 45 anos, incluindo as crianças, com fator de risco, com obesidade, com história familiar, tem indicação do rastreio também. A doutora tem uma filhinha, a Valentina. Queria Sim. chamar a Valentina aqui. Vem cá, Valentina. Vem, vá. E a Valentina tem diabetes. Isso. Né? Inclusive, a Valentina, eu queria que a doutora mostrasse um aparelhinho que a Valentina usa e explicasse pra gente como é que funciona esse aparelhinho. Bomba de insulina é um negócio que não precisa
aplicar a insulina com a caneta. Já faz nesse aparelho a dose que precisa dar, coloca o carboidrato da comida que vai comer aqui, que já manda para cá, que já permite aplicar a insulina sem eu sentir nada, sem enfiar agulha em mim, nada. E esse tipo de equipamento, ele é um equipamento que ele é temporário. Isso, os insumos... Não, esse dela dura 6 meses. Sim. Mas tem a outra que é com fio, que ela é definitiva. Mas tem os insumos que são caros, né? Que daí tem como... tem alguns pré-requisitos básicos para ter, aí entra com processo administrativo para conseguir pelo SUS. Mas os insumos, porque além da bomba, precisa de cânula de insulina por dentro, tem várias pecinhas que são trocadas mensalmente. O custo disso também é elevado. O controle com isso aqui não se compara, porque você tem acesso 24 horas. Quanto tá, né? Então a gente vê a glicose dela quanto tá, e ela quer comer qualquer coisa, a gente põe o carboidrato e ela come. Porque com a caneta gera um desconforto, né? Por exemplo, às vezes ela acaba de comer uma maçã, fez a agulhinha, né, a insulina para maçã. Criança, dá meia hora, ela fala, mas eu queria mamar. Aí dá Sim. Aí você fica com dó de fazer outro furinho, tem várias, né? O dia a dia do paciente com diabetes tipo 1 é muito complicado. A tecnologia ajuda a descomplicar um pouco, porque a preocupação é uma vigilância. A gente brinca que é mãe pâncreas e pai pâncreas, né? Porque nós fazemos a função que o órgão dela não faz. Então fica lá correndo atrás com a insulina. E qualidade de vida, né? Isso. Mas dá certo, o controle dela é lindo. A custa, claro, de esforço, né? Mudança alimentar, todo mundo em casa fez, não só ela, porque não adianta deixar a criança excluída, né? Nosso intuito não todo mundo come igual a ela. Todo mundo tirou açúcar. E no fim de semana, no eventual, que não dá para, né? O açúcar está envolvido nos encontros sociais e tudo. A gente nunca priva ela, a gente come certinho durante o dia, no dia a dia, para, numa exceção, ela comer igual todo mundo, não tem divisão. Doutora, eu queria te agradecer, já queria deixar o convite para voltar aqui outras vezes, para a gente continuar falando, porque não adianta, né? São situações que estão no dia a dia. Então. E a gente precisa levar essas informações para as pessoas, né? Sim. Precisa levar porque a gente precisa promover saúde. Isso, exatamente. A educação em saúde, né? Saber identificar o que é certo, o que não é. O teu alarme, nossa, isso não é normal, preciso de ajuda, vou procurar um médico. Exatamente. Muitas vezes as pessoas não têm. Obrigado, viu, Valentina?